Êxodo capítulo 14, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O interessante desta passagem bíblica que nós acabamos de ler é que o exército de Faraó, com toda a tecnologia da época, equipado com 600 carros de guerra, eles não conseguem alcançar o povo de Israel que estava de pé. Você sabia que todos os dias o inimigo de nossas almas vive correndo atrás de nós e não consegue nos alcançar? Quantos obstáculos eles colocam diante de nós, né? Quantos levantes acontecem todos os dias em nossa vida? Davi, ele disse no Salmo 124 que se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, este mundo já teria nos engolido vivos. É o inimigo querendo nos alcançar de todo jeito. Por que o exército de Faraó, com toda a sua potência e preparação, ele não consegue alcançar o povo de Deus? Pois se tratava de um exército de guerra, homens preparados para todas as circunstâncias da vida, homens acostumados a vencer todos os obstáculos. Não se tratava de homens comuns, eram homens de guerra. Só que existe aqui um ponto muito interessante: eles nunca tinham lutado, nunca tinham pelejado contra o Senhor dos exércitos. E não existe ninguém, meu irmão, que peleja contra o Senhor e sai vencedor. No livro de Isaías, no capítulo 41, e versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Por que temer o inimigo se o Senhor dos exércitos está conosco? Por que ficar temeroso se a mão do Senhor é que nos sustenta? Por que nos achar fracos se é Ele que nos fortalece? Por que achar que não vamos conseguir se é Ele que nos ajuda? O Senhor está contigo, meu irmão. Jamais o inimigo vai conseguir te alcançar. Se for preciso, Ele muda até a própria natureza para fazer de você um vencedor. Aleluia. Veja que no mesmo horário e no mesmo lugar, Deus faz dias e noite. É isso mesmo, Deus faz o impossível possível para proteger o seu povo. No versículo 19, versículo 20, a Bíblia diz que o anjo e a nuvem que estava na frente do povo de Israel, eles passam para trás, aleluia, ficando entre o povo de Deus e o exército de Faraó. O interessante de tudo isso é que a nuvem para o povo de Deus era dia e para o exército de Faraó era noite. Veja, meu querido irmão, que as promessas de Deus jamais caem por terra. Se Deus prometeu aos filhos de Israel levá-los até a terra prometida, não seriam os egípcios que iam impedir a promessa de Deus se cumprir. Deus coloca um divisor entre o seu povo e o exército de Faraó, porque o compromisso de Deus não é com seu inimigo, mas o compromisso de Deus é para com o seu povo. E Deus hoje manda dizer para você que Ele tem um compromisso com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A promessa que Ele fez para você ainda continua de pé. Deus coloca hoje um divisor entre você e aqueles que dizem que você não vai conseguir. Talvez as circunstâncias nos levam até a achar que é impossível, mas para que você não tenha dúvida, as circunstâncias do povo de Israel era bem pior, mas Deus, Ele trabalha todos os dias em favor do seu povo, e a Bíblia diz que Deus trabalhou toda aquela noite para que os filhos de Israel viessem sair vencedores. O versículo 21 nos diz que quando Moisés estende a sua mão sobre o mar, Deus já estava trabalhando a noite inteira com um forte vento oriental para que o mar viesse a ser seco. Deus nos conhece, meu querido, melhor do que nós mesmos. Então, quando você pede alguma coisa, antes de você pedir, Deus já sabia o que você ia pedir e já está trabalhando em seu favor. Foi Deus que traçou o caminho para o povo de Israel, e Ele sabia que o caminho que Ele traçou para o povo de Israel passar, tinha que passar pelo Mar Vermelho. Só que jamais o Senhor ia dirigir o seu povo por um caminho sem saída. Aleluia. Se o caminho pelo qual você foi chamado está difícil, aleluia, porque você acha que não vai conseguir, porque você acha que vai perecer no meio do caminho, eu quero dizer para você, trazer aqui uma palavra de Deus ao seu coração. Aleluia, não desista, porque você não está sozinho, e com certeza esse caminho que você está trilhando tem um destino, e o destino é a Canaã celestial. A esperança do povo de Israel era a terra prometida, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas existia um obstáculo que estava na frente, e esse obstáculo se chamava Mar Vermelho. O que está tentando abafar a sua esperança? O que está tentando, aleluia, tirar você do seu foco?
foco do seu alvo, do caminho que você está passando? Será que é os problemas da vida? Será que é as enfermidades? Será que é o desemprego? Será que é os problemas familiares? O problema conjugal? Será que tudo isso não está tentando fazer você desistir e apagar a viva esperança que foi já dentro de você no dia que você aceitou Jesus como seu Salvador? E para que essa esperança continue viva dentro de você, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje Deus está tirando o anjo que está na sua frente, colocando atrás de você, para que nenhum desses problemas te alcance, enquanto o Senhor dos Exércitos abre o caminho para você passar, abre o mar vermelho para você passar, tira os obstáculos para você passar, enquanto o anjo está protegendo, enquanto o anjo está te guardando você contra os problemas dessa vida, Deus está abrindo o mar para você passar, e você vai passar cantando da vitória, dizendo que só o Senhor é Deus. No versículo 23, os egípcios aproveitam que o mar estava aberto e entram atrás do povo de Israel. A Bíblia diz que eles vão até o meio do mar. Veja só que os inimigos até tentaram, mas não conseguiram passar no meio, ficaram no meio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você sabia que os inimigos que estão tentando destruir a sua vida, estão tentando te alcançar, eles vão desistir de você no meio do caminho? Sabe por quê? Porque no versículo 25 está registrado que Deus ele dificultou para os egípcios, e as rodas das suas carruagens começaram a emperrar, e eles disseram: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Aqui o inimigo ele reconhece que não tem como lutar contra o Senhor dos Exércitos e tenta fugir diante da face do Senhor, mas ninguém foge da ira de um Deus vivo e poderoso. Jamais Deus ia permitir que alguém tocasse na menina dos olhos dele e saísse ileso. Aleluia. O seu povo foi escravizado por 430 anos. Agora chegou a hora do acerto de contas. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, versículo 8, a palavra de Deus nos diz: não erreis, Deus não deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, meu querido irmão, com aquilo que estamos plantando, porque um dia teremos que colher. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é muito clara quando ela diz que quando você planta na carne, você vai colher corrupção, mas quando você planta no Espírito, você vai colher vida eterna. Então faz o seguinte, meu irmão: plante amor, plante paz, plante alegria, plante fraternidade, plante união, e por fim, plante a palavra de Deus no coração daqueles que precisam de uma transformação de vida. Aleluia, louvado seja o nome. No versículo 26 e versículo 27, a Bíblia diz que Deus ordena Moisés estender a sua mão sobre o mar, e quando Moisés estende a sua mão sobre o mar, a Bíblia diz que as águas do mar voltem no seu lugar. A colheita foi feita. Por 430 anos. Eles maltrataram com seus chicotes, com seus açoites, as meninas dos olhos de Deus. Agora ceifaram. Uma das vezes nós, como servos de Deus, somos incompreendidos e somos expostos publicamente com cenas degradantes, como exemplificando o diabo matando Jesus e saindo vencedor, e nós temos que engolir tudo isso a seco, sem poder falar nada. É o mal querendo nos acompanhar, mas o que eles não sabem, meu querido e minha querida, é que jamais eles vão conseguir. Eles podem até chegar no meio, né? O inimigo pode até chegar no meio, mas lá no meio o Senhor dos Exércitos vai estar lá esperando para dar a eles o que é devido. Aleluia, louvado seja, para nós terminarmos aqui este momento de reflexão, nesse vídeo que você está assistindo. Ainda no versículo de número 29, nós vemos a mão de Deus sobre o seu povo, aonde os filhos de Israel atravessaram o mar vermelho a seco, e as águas fizeram 2 muros, um na sua direita e outro à sua esquerda. Aleluia. E Deus forma um corredor para o povo passar. Isso nos dá a entender que o nosso alvo é Jesus. Aleluia. Deus não nos permite olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que o nosso olhar possa estar voltado para Ele. Aleluia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte, que nós temos que olhar para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Quando estamos com o nosso olhar voltados para Deus, as nossas esperanças, elas são renovadas, e nós esquecemos que existe um inimigo que está tentando nos alcançar, porque não estamos mais olhando para trás, mas o nosso olhar agora é para frente, ou é sempre para frente, olhando para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Não esquece, meu querido irmão, que atrás está tudo aquilo que quer te condenar, tudo aquilo que quer destruir a sua vida, tudo aquilo que quer acabar com você, com a sua família. A luta está vindo atrás, mas eles não vão conseguir alcançar, porque você está sempre indo para a frente, porque na frente está o caminho da vida, está o caminho da coroa de glória, está o caminho da nova
nova morada esta que jamais vai estar alguém atrás de você tentando lhe destruir, mas um lugar aonde reina a paz, aonde reina o amor, aonde reina o louvor, aonde reina a alegria, aonde é só gozo, paz na presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe, meu querido irmão e minha querida irmã, que o mar vai se abrir e você vai passar, e lá do outro lado você vai cantar o hino da vitória, dizendo que só o Senhor é Deus na sua vida e na vida daqueles que temem ao Deus. Abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Muito obrigado.